Opa, meu nome é Manuel e sejam bem-vindos ao Budgetório. E para o vídeo de hoje, eu vou falar mais cedo de um assunto do que eu normalmente faria, talvez até por conta de uma pressãozinha que é meio que anormal. E sim, como vocês estão vendo pelo vídeo, eu vou falar sobre Homem-Aranha, o set que poderia/deveria ter sido um e-mail. E no caso, a pressão que eu disse sentir vem do seguinte fator. Umas semanas atrás, eu vi que o professor do TCC, publicou aquele vídeo. Eu não sinto nada sobre Homem-Aranha, o I Feel Nothing, e eu não assisti aquilo. Pois, dica a respeito da minha pessoa. Eu já costumo ter que lidar de vez em quando com pensamentos meio negativos, logo esse tipo de vídeo no meu tempo livre não é exatamente como eu gosto de gastá-lo. Aí mais recentemente, eu vi que o tio Vini do Cabrito Montes publicou um vídeo dizendo que o Miranha falhou. Inclusive, muita gente boa, tio. Eu tenho medo, talvez, de chegar nos youtubers grandes, mas ele já tirou umas dúvidas minhas pela DM do Twitter e foi um cara super simpático. E quando eu vi esse título, eu fiquei tipo, caraca, falhou. O tio disse que o Miranha falhou. Isso é bem extremo, não? Mas, depois que eu assisti, eu achei razoável até o comentário. E assim, vejam o vídeo dele, mas em resumo, o comentário feito atrela muito aquilo que foi dito pelo professor. Que o Miranha inspira apatia nas pessoas que, por sua vez, não sentem nada pelo set. E é por isso que ele falhou, de certa forma, pois, no mínimo, um set de Magic, Universes Beyond ainda, tem que inspirar uma emoção em alguém, até como uma forma de arte, o que eu acho bem justo. Aí, depois de ver que o Elba postou também o comentário dele sobre o set, eu me sinto meio pressionado, entre aspas, como mencionei antes, a dar o meu parecer também. Pois se tá todo mundo se preparando pra enterrar esse negócio aqui, eu não vou ser o cara postando vídeo de melhores cartas daqui 3 semanas quando ninguém quer saber mais disso, incluindo eu também, não tô querendo saber mais. O que já encaixa perfeitamente com o que eu achei do set, que é uma opinião muito simples, eu não ligo pra ele, a apatia é precisamente o que eu sinto a respeito da coleção de Homem-Aranha. E não é nem birra com personagens, sabe? Ao crescer eu gostava muito da trilogia do Sanheim, eu acho, que é o diretor do Miranha. Curti Aranhaverso 1 e 2, joguei os 2 primeiros jogos da Insomniac de Homem-Aranha. Eu lembro que tinha alguns desenhos que eu assistia, então não dá nem pra dizer que eu não gosto dele. Seja Homem-Aranha Peter Parker, Miles Morales ou qualquer outro. Eu simplesmente não acho que a estética de quadrinhos no geral combina com Magic, e isso absolutamente não vai impedir a Wizards de continuar soltando mais Marvel e mais esse tipo de coisa. Eu tenho certeza que Miranha deve ter vendido horrores e eu já me preparo para sentir mais apatia no futuro com mais produtos Marvel aparecendo. E então é isso, Falei a minha opinião sobre o set do Miranha. Fim de vídeo, é isso? Finalizamos? Bom, acho que vocês ainda conseguem ver que tem uma quantidade boa de vídeo pela frente. E alguns horrorizados já devem imaginar o que eu vou fazer em breve. Pois se esse é o set que deveria ter sido um e-mail, por que a gente não, de fato, resume tudo? Colocando tudo que é absolutamente necessário de se saber no tamanho de um e-mail de fato. Eu sei que vocês, tanto quanto eu, podem sentir nada a respeito dessa coleção, mas e se eu te dissesse que eu fiz o sacrifício, gastei o meu tempo arrastado lá, analisei todas as cartas e separei as 10 figurinhas que você precisa ver para ter visto absolutamente o que era importante aqui para um jogador budget? Aquilo que é o mínimo do mínimo e ao mesmo tempo o máximo do máximo de importância. Pois bem, é exatamente isso que nós vamos fazer aqui hoje, só a nata da nata, sem aquelas bofeiras que são tanto faz, nem cartinhas de R$300. Só o que importa pro jogador budget, nós vamos ver isso daqui juntos. Assim como a 3D Universe Deck Boxes importa bastante pra mim e para qualquer outro jogador, budget ou não, trazendo proteção e beleza com caixas personalizadas impressas em 3D. Seja enfeitando seu setup ou dando mais proteção e personalidade aos seus decks, para os seus amigos e amigas da lojinha verem, você não vai ficar na mão. Então use o cupom BUDGETÓRIO5 e venha fazer parte da nossa família, obtendo a melhor box pelo melhor preço. Enquanto você estiver aí na descrição, aproveita para ajudar o canal se quiser no apoia.c/budgetóriocmd. E de verdade, eu não consigo, expressar de fato o quanto que isso aqui só é possível por conta dessa galera. Mas brigadão pra todo mundo. Beleza? Então beleza. E a gente já vai direto começar aqui com Sun Spider, Nimble Webber. E assim, tá tudo em inglês, não vou nem tentar traduzir. Os nomes, claro, o texto das cartas eu traduzo. Uma criatura lendária aranha humano herói, 3/2, que diz que durante seu turno Sun Spider tem voar, e quando Sun Spider entra, procure no seu grimório por uma aura ou equipamento, coloque aquele card na sua mão e então embaralha. Aí você revela a carta, é claro.
E por mais que esse carinha possa parecer sim uma incomumzinha, fedorentinha, igual havia mencionado, né, que eu não ia comentar a respeito, eu consigo respeitá-lo em grandes doses por conta de algo que as pessoas majoritariamente ignoram: a existência de decks Azorius agro. Eu entendo, eu mencionei isso no vídeo passado, eu menciono com frequência que eu tenho um Argin e esse Or, e vou continuar gritando aos quatro ventos, pois a possibilidade de controlar e agredir em quantidades iguais merece destaque. A Wizards fica aí, forçando boros de equipamentos, outras cores, que são, claro, arquétipos que funcionam por conta justamente de todo esse suporte, mas a Azorius tem crescido muito, cara. Tanto em decks de auras, mas principalmente decks de equipamentos, que vão se interessar bastante em ter esses bichinhos aí que são bons de bater e que interagem com a sua lista. E pra dar mais exemplos, né, pra não parecer que eu só conheço o meu core e coruja favoritos, o núcleo mendicante roda bem com equipes, um Daxus de Meletes é uma carta super bacana com imbloqueabilidade e vantagem de cards. E é claro, o bom e velho Geist de Santo Traft ainda é tão viável como sempre foi por conta do seu poderoso Hexproof. E quando seus comandantes morrerem e você quiser ter corpos para botar esses equipamentos, cartas como Sunspider vão fazer justamente isso. E no mínimo, essas cartas são blocos early game. Temos Heroes Hangout, uma mana feitiço com escolha 1. Date Night, exile os 2 cards do topo do seu grimório, escolha um deles, e até o fim do próximo turno seu, você pode jogar aquele card. E essa carta também tem o modo Patrol Night. Cada uma de uma ou duas criaturas alvo que você controla recebe mais 1/0 em iniciativa até o final do turno. E rapaz, essa aqui também é outra que eu curto muito, por conta de ambos os modos, inclusive. Começando pelo menos interessante, eu acho, mais 1/0, mesmo em velocidade de feitiço, faz um estrago considerável. Seja pois nem todo bicho tem bunda do mesmo tamanho do que o seu ataque. Esses dias, cara, que era? Eu joguei aquele Eldrazi 7/2, eu adoraria que ele tivesse ficado vivo, por exemplo. Ou seja, só pra dar aquela garantia a mais que o seu comandante vai sobreviver. Nem que seja porque ele é uma 5/5 e o seu oponente não vai querer botar uma 6/6 na frente só pra perdê-la pro mais 1/0 em iniciativa. Ainda são 2 criaturas até. Bem legal. Mas esse Date Night, onde você exila 2 e escolhe uma pra poder jogar, também é bem bacana, pois é até o fim do seu próximo turno, o timing pra jogar aquela carta, e também por isso aqui ser uma maninha, o que torna essa carta ótima para aquele early game travado, onde tu quer achar mais um terreno. Isso conserta bacana esse tipo de situação. E ainda assim, você tem sinergias também que crescem com figurinhas sendo exiladas, como a Laelia, figurinhas que fazem coisas com cartas vindas do exílio, tipo a Menina dos Lobos de Forgotten Realms, e tudo isso pode se beneficiar dessa incomumzinha aqui. Ainda mais se você conseguir copiar ela múltiplas vezes, pois aí você tem um selection bacana dentro do seu topo. Prosseguindo, nós temos Black Cat, Cunning Thief, uma criatura lendária humano ladino vilão por 5 manas, uma 2/3, que diz que, quando a gata negra entra, olha os 9 cards do topo do grimório do oponente, exile 2 deles com a face para baixo, e depois coloca o resto no fundo do grimório daquele oponente em uma ordem aleatória. Você pode jogar os cards exilados enquanto eles permanecerem exilados, e mana de qualquer tipo pode ser usado para conjurar mágicas dessa forma. Em primeiro lugar, corrijam-me se eu estiver errado, mas eu acho que eu não tô. Mesmo que você perca a gata preta, essas cartas ainda estão disponíveis, pois o único requerimento para poder conjurá-las é que elas permaneçam no exílio. E voltando para a programação normal, eu acho que essa é uma das cartas que eu menos tenho para falar a respeito, mas ela é, sem sombra de dúvidas, uma das melhores cartas budget que eu selecionei para hoje, logo, tá valendo. A gata preta vai rodar bem em todos aqueles decks de roubo, ou theft em inglês, né, como esse tema é comumente referenciado online, enquanto nós temos opções mais interessantes, talvez, repetíveis. A gata oferece uma ótima seleção do topo em vez de pegar uma carta apenas a cada turno, como acontece com comandantes como Gonti, que são meio aleatórios no caso. Olhar as 9 do topo e pegar 2 é um selection simplesmente absurdo. Pensa todas as vezes que alguém já fez Dig Through Time, seja no Commander ou no formato competitivo, e aqui você vai fazer Dig Through Time no deck do oponente, cara, que possibilidade. E eu sei, 5 manas pode ser muito dependendo de quem você perguntar, mas eu estou disposto a pagar isso num bicho com ETB repetível através de efeitos de Blink ou efeitos estilo afinal nem morreu. E é isso. A Gata Preta é um personagem de Homem-Aranha, com certeza, e eu lembro que fez a DLC do Miranha lá no Insomania, que vale a pena. É uma DLC legal que tem ela. Exceto que eu menti, pois essa não é a carta que eu tenho menos coisa pra falar. Pois a gente tem Tia May, uma mana, criatura lendária humano cidadão, 0/2.
Sempre que outra criatura que você controla entrar, você ganha 1 de vida. E se aquela criatura é uma aranha, você coloca o marcador +1/+1 nela. Isso é mais um efeito estilo Encarregado das Almas, exceto que essa desencadeia apenas para nossas criaturas, o que a torna efetivamente pior que o Encarregado das Almas. E o motivo disso ser notável, pelo menos pra mim, é que muitas pessoas mesmo não somente têm, mas procuram montar decks de Soul Sisters. Esses baralhos de criaturinhas entrando e saindo, te concedendo vida, gerando marcadorzinhos e outras sinergias. Essa carta é notável para esse público, menos nichado do que parece. Inclusive no último, penúltimo mesão que a gente jogou recentemente no budgetório, teve um Eliod Budget que deu bastante trabalho com esse tipo de bicho. Sem precisar de combo, tá? Deu um trabalhinho bem considerável. E mais efeitos assim são a força positiva para o game, por mais simples que sejam. Em seguida nós temos Supportive Parents, 3 manas humano cidadão, 3/3, com uma simples habilidade. Vire 2 criaturas desviradas que você controla, adicione um mana de qualquer cor. E eu vou te falar uma coisa, pra uma carta que parece tão inocente, essa aqui causa um estrago danado. Pois de verdade mesmo, por mais que isso aqui seja um humano, que o impede ela de participar de um tipo de criatura verdadeiramente roubado, eu vejo muito do que torna os patrulheiros betulíneos bons nessa figurinha também. É vire 2 criaturas em vez de 2 elfos e a mana de qualquer cor também. Algo mais útil em humanos do que apenas em elfos que costumam ser monogreen ou Golgari. E o único drawback forte que eu vejo são os 3 manas para conjurar em vez de apenas um mana verde. Mas no geral, isso aqui vai fazer muito mais algazarra virando fichas para gerar um caminhão de mana, e aí por cima você ainda vira suas criaturas bloqueadoras, conjura algo em resposta, bem bacana. Meio aquilo que o Balin do Gadanho conseguia fazer, outro bichinho bem parrudo, bem bizarreiro. Tudo isso potencializado, é claro, pelo fato de que são os pais que viram as criaturas, em vez das próprias criaturas em si serem viradas. Que significa que você pode usar essa habilidade para virar criaturas que entraram agora e que ainda têm jogo de vocação. Enfim, carta forte, já quero 1 ou 2 cópias para fazer maldade, e se o seu comandante ainda der vigilância para todo mundo, como um Jetmir ou Inga e Esika, isso aqui é só mais babaca ainda. Em seguida, nós temos 2 figurinhas com o mesmo tema. A Spider Manifestation, 2 manas para uma aranha avatar com alcance, 2/2, vira para gerar um mana verde ou um mana vermelho, então um dorkzinho de mana. E tem um textinho que diz que, sempre que você conjura uma mágica com um valor de mana 4 ou maior, desvira essa criatura. E Superior Foes of Spider-Man, que custa 3 manas, é uma 3/3 humano ladino vilão, com atropelar, que diz que sempre que você conjura uma mágica com valor de mana 4 ou maior, você pode exilar o topo do seu deck, e se você o fizer, você pode jogar aquele card até que você exile outra carta com esta criatura. E você pode, ao olhar essas 2 cartas, pensar logo de cara que isso é apenas para um deck de bichos parrudinhos. E no geral, você estará correto ou correta. Um exemplo de comandante assim que eu curto muito, inclusive, é a Gauta Antiga, que é um payoff por si só, por termos bichos grandes em jogo, como também é um deck que possui efeitos baseados no tamanho das suas criaturas. Apesar de que, honestamente, todo mundo sabe que isso tá lá apenas pela Gauta ser 12/12, e não pelos seus elfos cavus de Dominária que estão na lista. Porém, o que eu acho uma casa mais inusitada, tem potencial para esses decks, são os comandantes que se importam diretamente com criaturas de poder 4 ou maior. Sim, todas as 12 criaturas que existem com esse tema. E eu sei, um é custo 4 ou maior, ou ter poder 4 ou maior, nem sempre as 2 coisas são parte do mesmo requerimento, vamos dizer assim. Tem criatura de custo 3 que tem poder 4 ou maior. Mas dessas aí que eu mencionei, eu gosto de citar notavelmente a Eshk, a outra Eshk no caso, que não é Voltron, que é tipo um animar moderno, menos combado, porém mais divertido. Um Dragonhawk, que também é bem bacana, curto muito esse estilo de deck ultra porradeiro, e isso aqui é insano com dano em dobro. E um Renzi, sinceramente, sequer precisa disso aqui pra brilhar. Mas como usualmente ele é um comandante bacana que tem o problema de sair quebrado, fica a recomendação, monta um teminha de criaturas com poder 4 maior. E pra quem estiver achando que é meio forçação de barra o que eu tô dizendo, né, montar um deck inteiro em torno do tema de conjurar mágicas de custo 4 ou mais, literalmente o último ou penúltimo jogo que eu tive foi contra um deck de comprar 2 cartas por turno. E rapaz, pegar tudo de uma mecânica e colocar junto, por mais simples e boba que a mecânica seja, às vezes impressiona bastante. E se 2 compras por turno, gerando aquelas fichinhas no /1 com voar, forem impressionantes, eu acho que bichões verdes e vermelhos rodam melhor ainda. Temos SP-DR, que eu suponho que seja Spider, né? Pilotado por Penny. Eu gosto muito que eles têm que formatar o nome dessas cartas em inglês para evitar apóstrofo S depois de Penny, né? Por que será?
Uma criatura lendária, artefato, aranha-herói, por 5 manas, 4/4 com vigilância. E quando Spider entra, coloca o marcador +1/+1 na criatura alvo, e sempre que uma criatura modificada que você controla der dano de combate a um jogador, compre um card. Ele te lembra, né? Equipamentos, auras, marcadores são modificações. E esse aqui é tanto um comandante potencial para um deck de mágicas com modular, que talvez seja uma das minhas novas obsessões, quanto é também apenas um comandante ou 99 para decks de modificações. E eu admito, essa coisa de modular pode ser uma paixonite passageira, pois eu realmente gostei do pré-con Sky de marcadores de Edge of Eternities e me deixou meio obcecado pela coisa toda. Mas sabe, por uma habilidadezinha que era importante, né, por conta do Ravager e outras cartas do Standard lá da época de Mirrodin, é triste como faltam lugares para utilizá-las no Commander. Criaturas com modular podem entrar com marcadores a mais por conta de um Daring Clean, podem ter seus marcadores proliferados através de um leque inteiro de efeitos e cartas, e ainda passa esses marcadores ao morrerem, que é a vantagem mais clássica da coisa toda, de forma que você só precisa salvar ao menos uma criatura para ter um bitter gigante em casos de globais. O tema me agrada muito, assim como as próprias criaturas artefatos, e o Spider nos permite transformar tudo isso em vantagem de cards. Admito que já tínhamos efeitos parecidos com isso, em cartas não particularmente mais interessantes ou jogadas, como Bradford the Hunt, mas isso aqui estar numa criatura artefato me anima um pouquinho a mais. Como quem não quer nada, ela ainda roda em decks que querem ação Spider, que tem criaturas com equipamentos e auras em si, sendo tipo um bidente de taça para essas listas, um efeito de compra estática. E por fim, eu quero falar de 2 cartinhas que ainda faltaram para hoje, que são mais caras do que eu costumo mencionar aqui, mas eu realmente estava com dificuldade de fechar 10 cards, sendo que isso aqui é o que tem para hoje. Pelo menos são cartas boas, eu acho que vale o dinheiro pra ser sincero. Primeiro a Aranha, sei lá, Heart of the Spider, 3 manas por uma criatura lendária, aranha, humano, herói, 3/3. Que diz que sempre que você ataca, coloca o marcador +1/+1 na criatura alvo atacante, e sempre que uma criatura modificada que você controla dá dano de combate a um jogador, exile o card do topo do seu Grimório. Você pode jogar esse card este turno. E assim, essa carta é boa por todos os motivos lá que a Spider é boa, só que ela está nas cores mais tradicionais de equipamentos e auras, que é Boros. Azorius é a minha preferência de agro? Sim, mas você lembra do que eu disse? A Wizards já estabeleceu essa aqui como combinação de cores que tem mais suporte para esse tema. Logo, a Arana será a sua carta que compra até 3 figurinhas por turno em forma de exílio, que é aquele famoso draw por impulso do topo. E ela ainda buffa suas criaturinhas gradativamente com marcadores, o que é ótimo para aquelas fichinhas que estão entrando na mesa, mas não estão modificadas ainda. Como a habilidade resolve na ordem, você primeiro põe o marcador e depois a fichinha pode exilar as coisas, sem caô. Não é o pináculo do design, mas eu acho que decks Boros de equipamentinhos ainda precisam de mais suporte, e essa carta existe para isso. E por fim, temos Cheering Crowd, 2 manas, aquela híbridazinha, né, de vermelha com verde, criatura humano cidadão 2/2, que diz que, no início da fase principal pré-combate de cada jogador, aquele jogador pode colocar o marcador +1/+1 nessa criatura, e se eles o fizerem, adicione um mana incolor para cada marcador nela. No caso, a pessoa que colocou o marcador adiciona os manas incolores e vai crescendo. Eu vou dizer, essa figurinha tava no meu radar pelo nível de bagunça que ela causa. Logo em Group Hugs da vida eu apoio o uso disso aqui até mesmo de maneira genérica. Pois essa é a estratégia que, mesmo que você gere mana e os seus oponentes também, você costumeiramente tem as respostas para a mesa e as bombas mais feionas e gigantescas. No entanto, semana passada eu joguei contra um Roku, o segundo lá de Aftermath, eu acho pelo menos, e exila cartas do topo e põe marcadores +1/+1 nas criaturas, e depois cria fichas de comida. E cara, esse deck foi uma revelação pra mim, pois geralmente eu detesto o Group Hug, pois sempre tive pra mim que esses são apenas decks de controle disfarçados, que enganam o povo a jogar errado para que possam sobreviver. E enquanto o Roku pode ser assim, eu acho, ele também é muito mais agro, pois o seu payoff de verdade são marcadores, e não mais compra de cards ou aceleração de terrenos. De forma que podemos capitalizar com fichas de comida, com marcadores +1/+1, o efeito de exílios de qualquer carta, o Roku não se importa quem que fez o efeito, sendo que eu escolheria particularmente essa energia de marcadores para fechar a partida. E sabe o que mais que tem sinergia de Group Hug e marcadores? Pois é, essa cartinha aqui, o Cheering Crowd, olha só que coisa. Então ó, resumo, Roku, segundo lá eu acho, bem legal. Cheering Crowd,
parece que foi feita à mão pra ele. E como sempre, se vocês tiverem mais cartas de Miranha que gostaram, comente abaixo, pois eu vou adorar saber, ou pelo menos eu vou ficar interessado em saber. Adorar eu não sei, né? Essa coleçãozinha meio tanto faz, tanto fez, mas eu adoro ler o que vocês comentam, isso sim. E agora você sabe as cartas que, para mim, são o estrito essencial de conhecer desse set. No geral, eu achei que cartas mais baratas que essas são genéricas e esquecíveis, e que cartas mais caras que essas terminam sendo muito mais caras. Logo, não compensam pro jogador que tá naquele patamar financeiro, que eu imagino que seja o meu público-alvo principal, de forma que esse vídeo tá no ponto ideal pra mim, VaptVupt. Esse é o fim do nosso e-mail de Homem-Aranha no Magic, desde já agradeço, assinado Emanuel do Budgetório CMD LTDA. E bom, por hoje é isso. Eu queria deixar aqui um alô para todos os meus apoiadores, pois vocês são as pessoas que fazem isso aqui acontecer. Em especial, deixo um salve pro nosso patrão generoso, Fake Selbit. Valeu, amigo, eu fico até meio sem jeito, mas muito obrigado mesmo, é de coração. E dúvidas, sugestões de vídeo ou qualquer outra coisa, deixe um comentário abaixo. Eventualmente eu leio tudo e respondo caso seja necessário. Obrigado pela sua atenção, até lá, meu nome é Emanuel, e esse é o Budgetório. Até mais.